Olá, está no ar pela TV Unifev de Votuporanga mais um programa Direitos do Cidadão. Hoje o nosso tema será estupro de vulnerável. Nosso convidado, o estudante do 8º período do curso de Direito da Unifev, Roberto Arroio Farinazzo Júnior. Antes de iniciar nosso bate-papo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço. Queria inicialmente agradecer a oportunidade inestimável que é estar participando do programa Direitos do Cidadão. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. O que vem a ser esse estupro de vulnerável? O estupro de vulnerável é uma modalidade de estupro contra a pessoa vulnerável. E o Código Penal entende que pessoa vulnerável é aquela que não tem discernimento para consentir com uma relação sexual, seja porque ela possui uma deficiência mental, seja porque ela possui menos de 14 anos. Assim, o legislador penal entendeu que praticar relação sexual com uma menor de 14 anos é estupro de vulnerável, uma vez que ela não teria capacidade para aceitar essa relação sexual, porque ela não teria maturidade suficiente para isso. Correto. A única diferença do estupro para o estupro de vulnerável é a idade da vítima? Não. Há outras diferenças. No estupro, aquele que nós conhecemos, que a maioria de nós conhecemos, é praticado mediante violência ou grave ameaça no momento dessa relação sexual. Já no estupro de vulnerável, não se exige essa violência ou grave ameaça. Ela pode ocorrer ou não. Então, no momento em que um maior de 18 anos pratica conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com uma menor de 14 anos, essa pessoa pratica o estupro de vulnerável, independentemente de violência ou grave ameaça. Assim, pela letra da lei, mesmo que a vítima menor de 14 anos queira praticar a relação sexual, o estupro ainda estará configurado. Correto. E qual que é a diferença entre conjunção carnal e ato libidinoso? Bom, a conjunção carnal é a penetração do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Já os atos libidinosos são todos os outros atos providos de conotação sexual que não sejam essa conjunção carnal. Um beijo é um ato libidinoso? Bom, depende do beijo. Depende do beijo, depende do contexto. Então, por exemplo, aquele primeiro beijo, um beijo mais puro, um beijo por si só, na minha opinião, não deve ser considerado ato libidinoso. Porém, se for um beijo com uma certa empolgação, aquele beijo com uma certa palpação a mais, pode sim ser considerado ato libidinoso. E se praticado contra menor de 14 anos, pode vir a gerar estupro de vulnerável. E qual que é a penalidade para esses tipos de crimes? O estupro, aquele praticado mediante violência ou grave ameaça contra maior de 18 anos, possui uma pena de reclusão que varia entre um mínimo de 6 e um máximo de 10 anos. Já o estupro de vulnerável, aquele praticado com ou sem violência e contra vítimas menores de 14 anos, possui uma pena de reclusão que varia entre 8 a 15 anos. E se o acusado for pai, mãe, padrasto, madrasta, tio ou até irmão da vítima, a sua pena pode ser aumentada em até metade. E no caso do estupro de vulnerável, por ser uma pena de reclusão superior a 8 anos, o acusado cumprirá em regime inicial fechado, ou seja, em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Correto. Esse crime é considerado hediondo? Sim, o legislador o considerou tão grave a ponto de o inserir no rol, ou seja, naquela lista dos crimes hediondos. Então, por ser crime hediondo, o condenado sofre graves consequências, como, por exemplo, ele não terá direito à fiança, como também terá que cumprir mais tempo de pena no regime fechado até obter uma progressão para o regime semiaberto. E eu acho importante salientar uma curiosidade.
o homicídio simples não foi considerado pelo legislador como crime hediondo. Então, em tese, matar alguém pode ser considerado menos grave do que estuprar uma vulnerável. Certo. O estupro de vulnerável existe há quanto tempo no Código Penal? Bom, o estupro de vulnerável é um crime relativamente novo, uma vez que ele foi inserido com a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. Lei essa que inovou o Código Penal em relação aos crimes sexuais. Portanto, é uma lei que completou agora, em agosto, 2 anos. E antes dessa lei, como que se dava esta modalidade de crime? Bom, essa modalidade do estupro de vulnerável não estava expressa em crime específico, ou seja, em algum artigo específico. O que havia era apenas o crime de estupro, aquele praticado mediante violência ou grave ameaça contra maior de 18 anos. Porém, no caso de alguém maior de 18 anos praticar uma relação sexual com outra pessoa menor de 14 anos, haveria uma presunção relativa de violência. Ou seja, no momento dessa relação sexual, presumia-se que o agente havia se utilizado de violência no momento do ato. E o que significa dizer que essa presunção de violência era apenas relativa? Significa que, ao mesmo tempo que a lei presumia essa violência no momento da relação sexual, ela também permitia ao réu provar que não se utilizou dessa violência ou grave ameaça. Então é como se a lei dissesse: houve relação sexual com menor de 14 anos? Se houve, prove que você não se utilizou dessa violência, pois caso contrário, a violência e a grave ameaça serão presumidas e você provavelmente será condenado. Houve alguma alteração nesse sentido? Houve, porque agora o estupro de vulnerável essa modalidade está expressa em crime específico. Agora, com a Lei 12.015 de 2009, há o artigo 217-A do Código Penal, que diz: praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime, é estupro de vulnerável, sem sequer permitir que o agente prove que não se utilizou dessa violência ou grave ameaça. E isso é constitucional? Bom, no meu ponto de vista, não é constitucional, ou seja, isso fere a Constituição Federal. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal ela é formada por princípios. Esses princípios são alicerces. Esses princípios são alicerces que formam a própria base da Constituição Federal. E ao dizer que o acusado não terá sequer o direito de provar no processo que não se utilizou dessa violência ou grave ameaça, esses princípios estão drasticamente feridos. Quais são esses? Os princípios da ampla defesa e do contraditório, princípios previstos no artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição Federal. Para que as pessoas que estão em casa possam entender, que princípios seriam esses? Ah, sim. O princípio da ampla defesa é um princípio, então, constitucional que garante ao acusado no processo se defender da forma mais ampla possível, dispondo de todos os meios lícitos e legítimos de prova no processo. Já o princípio do contraditório, similar ao da ampla defesa, é o direito de uma parte contradizer o que a outra parte diz a seu respeito. No nosso caso, seria o direito do acusado contradizer o que a acusação alegou a seu respeito. Vem daquele brocardo latino que nós no direito usamos, auditor et altera pars, que significa ouça-se também a outra parte. Então, no ponto que não se permite que o acusado prove no processo que não se utilizou dessa violência ou grave ameaça, esses princípios estão sendo completamente violados, como se pode perceber. Né? E sendo assim, o melhor caminho seria excluir esse artigo do Código Penal? De modo algum. A gente tem que entender que a atitude do legislador ao punir de forma rígida a prática da pedofilia é extremamente louvável, principalmente diante desses escandalizadores casos de pedofilia, alguns descobertos até em escala mundial. Então, o que temos que fazer é interpretar o artigo 217-A, ou seja, interpretar o estupro de vulnerável de acordo com a intenção desse legislador.
qual foi essa intenção? Proibir, coibir a própria prática da pedofilia e não punir sem analisar o caso concreto de forma tão gravosa e, como podemos perceber, incompatível com a própria base principiológica da nossa Constituição Federal. Qual seria um exemplo comum em que uma má interpretação desse artigo poderia gerar uma injustiça? Bom, quando você fala em exemplo, eu penso em duas situações, em dois casos. Por exemplo, a vítima, menor de 14 anos, ela pode ser já sexualmente experiente. Ela pode possuir uma maturidade sexual, já ter tido outras relações. Essa vítima pode, eventualmente, seduzir, induzir um rapaz de 18 anos a praticar relação sexual com ela. Então, uma pena, como já vimos, de 8 a 15 anos para esse cidadão que foi induzido a praticar relação sexual, eu acho desproporcional. Eu acho que poderia gerar injustiça. Outra situação seria, no caso do rapaz de 18, 19 anos, ter um relacionamento sério, um relacionamento amoroso com uma vítima, no caso, com uma menor de 14 anos. Nesse caso, por ele possuir um relacionamento sério com ela, de um relacionamento sério, em alguns casos, a relação sexual é inerente, advém de um relacionamento sério. Portanto, aplicar uma pena, mais uma vez, de 8 a 15 anos para esse indivíduo é extremamente injusto, extremamente desproporcional no meu ponto de vista. Então, eu acho importante frisar que, por essa pena grave de 8 a 15 anos, bem como pelo seu caráter hediondo, a gente tem que, o intérprete do direito tem que ter uma maior sensibilidade para separar quais são os atos realmente torpes, nefastos, quais são os atos repudiosos que a gente conhece em que um cidadão maior de 18 anos induz uma pessoa menor de 14 a satisfazer seus desejos sexuais, desses casos citados, que são fatos ocasionais, decorrentes até, como vimos, de relacionamentos fortuitos. Então, se esses casos são distintos, eles devem ser considerados diferentes pela lei. Não podem ser considerados, ser penalizados da mesma forma, pois caso fossem, a desproporcionalidade estaria iminente. É bom sempre, então, as pessoas ficarem atentas e, para reforçarmos, dizermos que uma pessoa maior de idade ter uma relação com um menor de 14 anos é crime. É crime. Está previsto no artigo 217 do Código Penal. É bom ficar atento. É bom ficar atento, sempre bom. Tá certo. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com o nosso bate-papo. Obrigado. Você está acompanhando pela TV Unifev de Votuporanga o programa Direitos do Cidadão. Nosso tema de hoje é estupro de vulnerável. Nosso convidado, o aluno do 8º período do curso de Direito da Unifev, Roberto Arroio Farinazzo Júnior. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já! Voltamos com o programa Direitos do Cidadão. Hoje o nosso tema é estupro de vulnerável. O nosso convidado é o estudante do 8º período do curso de Direito da Unifev, Roberto Arroio Farinazzo Júnior. Retomando o nosso bate-papo, gostaria de saber, do que já foi dito no bloco anterior, se nesses casos específicos em que não há uma grave ofensa à dignidade sexual da vítima, qual o fundamento jurídico que deve ser utilizado para que o acusado não seja condenado? Bom, como nós vimos, pelo artigo 217-A do Código Penal, praticar relação sexual, ou melhor, praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com um menor de 14 anos é crime. Porém, a lei ela não consegue ser perfeita, porque se ela é geral e abstrata, ela não consegue prever todos os casos em que ela deve incidir, ou seja, em que ela deve ser aplicada, punir ou deixar de punir. Portanto, como fundamento jurídico para que esse acusado maior de 18 anos que praticou a relação sexual seja absolvido, eu indicaria dois princípios gerais do direito, quais sejam o princípio da ofensividade e o da insignificância, que significam que
caso a lesão causada ao bem jurídico alheio seja pequena, não deverá haver crime. Apesar da conduta estar prevista na lei, se essa conduta não afetar nenhum bem jurídico, não deverá haver crime, em razão da conduta ser insignificante para o direito penal. E o que seria esse bem jurídico alheio? O bem jurídico alheio seria esse bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido pelo Estado. Por exemplo, no crime de furto, o bem jurídico que o Estado visa proteger é o patrimônio da vítima. Já no crime de homicídio, o bem jurídico tutelado seria a vida da vítima. No nosso caso, o bem jurídico que o Estado protege é a dignidade sexual da vítima menor de 14 anos. Portanto, se essa dignidade sexual não for efetivamente afetada, não for lesionada nessa relação sexual, não deve haver crime. E qual seria um exemplo de utilização dos princípios da ofensividade e da insignificância? Bom, imagine, por exemplo, uma arma herdada da família. Todos nós sabemos que ter arma em casa sem registro é crime, é ilegal. Mas imagine essa arma herdada de um bisavô, por exemplo. A arma pode estar na sua casa, num cofre, né? Pode estar trancada, ela está desmuniciada e sem alcance de qualquer pessoa. Que bem jurídico alheio que ela poderia afetar, que ela poderia lesionar? Se você entender que não afetaria nenhum bem jurídico alheio, apesar dessa conduta estar descrita como crime, pelo princípio da ofensividade, não haverá crime. Como exemplo do princípio da insignificância, é aquele caso conhecido, a gente às vezes percebe na televisão, que o cidadão, por exemplo, entra num supermercado, entra em algum estabelecimento comercial e venha furtar um saco de arroz, uma barra de chocolate, são objetos de pequeno valor. Então, imagina uma barra de chocolate de R$5, R$10. Empobreceria o dono do estabelecimento, do supermercado? Não. Essa conduta, se é insignificante para o próprio dono do estabelecimento, deve ser também insignificante para o direito penal. Portanto, não haverá, em tese, crime algum. E é possível haver estupro praticado por mulher contra um homem? Bom, essa foi uma questão que a Lei 12.015 de 2009 também alterou. Anteriormente a essa lei, havia, tanto no crime de estupro quanto nessa presunção do crime estupro de vulnerável, utilizava-se o termo praticar conjunção carnal. E a gente já viu que conjunção carnal é a penetração do órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. Então, acho que fica difícil imaginar uma situação em que uma mulher pudesse praticar o crime de estupro contra um homem, bem como fica impossível imaginar um crime de estupro praticado por um homem contra outro homem. Porém, posteriormente à Lei 12.015 de 2009, passou-se a utilizar o termo praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E a gente também viu que ato libidinoso são todos os outros atos providos de conotação sexual que não sejam a conjunção carnal. A gente viu que um beijo pode ser considerado ato libidinoso. Portanto, se praticado com uma menor de 14 anos, pode vir a ser estupro de vulnerável. Então, para concluir, se uma mulher maior de 18 anos pratica uma conjunção carnal ou um ato libidinoso, uma mulher maior de 18 anos pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com um garoto menor de 14 anos, ela também estaria praticando o estupro de vulnerável, da mesma forma. Se antes da Lei 2009 a relação sexual praticada mediante violência entre dois homens não era estupro, o que era então? Era considerado o crime de atentado violento ao pudor e não estupro, como todos nós costumávamos dizer. Então, anteriormente a 2009, se alguém praticasse conjunção carnal mediante violência, esse alguém estaria praticando estupro. Se alguém praticasse ato libidinoso contra outra pessoa mediante violência, essa pessoa estaria praticando atentado violento ao pudor. Mas com a Lei 12.015, o atentado violento ao pudor foi extirpado, ele foi revogado.
foi excluído do Código Penal. Então, essa conduta de praticar ato libidinoso mediante violência se deslocou para o crime de estupro. Então, agora, depois de 2009, tanto se você praticar uma conjunção carnal quanto um ato libidinoso mediante violência, será estupro. E no caso da vítima menor de 14 anos, como também vimos, não é necessária essa violência. Sendo assim, seria um estupro de vulnerável. No caso de um estupro, uma denúncia anônima pode incriminar o autor, mesmo que a vítima não queira? Bom, essa questão também sofreu alterações com a Lei 12.015 de 2009. Para ser mais breve, eu vou explicar apenas como que funciona nos dias de hoje. Eu preciso fazer uma separação de como funciona no crime de estupro, aquele praticado mediante violência contra maior de 18 anos, do crime estupro de vulnerável, com ou sem violência, praticado contra menor de 14 anos. No crime de estupro, uma denúncia anônima não necessariamente incriminará esse acusado, porque para o promotor, para o Ministério Público, promover uma ação contra a vítima, essa vítima precisa representar contra ele, ou seja, precisa assinar concordando com a propositura dessa ação. Então, caso ela não represente, o promotor ficará inerte, ele nada fará a respeito deste crime. No caso do estupro de vulnerável, uma denúncia anônima, se for séria e fundada, obviamente, poderá ensejar uma propositura de ação sem que a vítima represente, pois, como ela é uma pessoa vulnerável, uma pessoa menor de 14 anos, não há no estupro de vulnerável a necessidade dessa representação. Então, mesmo que a vítima não queira que o autor do delito seja processado, ele o será. Poderemos citar algum caso em que alguém foi preso pela polícia por ter apenas beijado uma menor de 14 anos? Algum exemplo em relação a isso? Certo. Houve um caso amplamente divulgado pela imprensa nacional, que foi o caso Wesley Almeida de Campos. Wesley Almeida de Campos residia em São Paulo e lá ele marcou um encontro via internet com outro garoto de 13 anos. Wesley tinha 18 anos e esse outro garoto, 13. Ambos foram ao cinema e lá foram flagrados trocando beijos, simplesmente beijos. Foram conduzidos até a delegacia de polícia e lá o delegado pediu declarações desse garoto de 13 anos. O garoto disse que foi ao cinema voluntariamente, ou seja, ele foi por vontade própria e beijou porque quis, sem ser induzido por esse garoto de 18 anos. Assim, ele, por ter sido voluntariamente, mesmo assim, esse delegado efetuou o auto de prisão em flagrante e prendeu Wesley Almeida de Campos por estupro de vulnerável, simplesmente por ter sido flagrado beijando este garoto. Então, como vimos, vamos fazer uma breve análise do que já foi visto. A gente viu que no artigo 217 fala que praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E a gente também viu que um beijo pode ser considerado ato libidinoso, posteriormente ser enquadrado como estupro de vulnerável. Então a gente percebe que esse delegado cumpriu fielmente o que estava escrito na lei e prendeu o rapaz. Porém, como já citado também, princípio da ofensividade e da insignificância, por ser um mero beijo, ou seja, na minha opinião, por não afetar a dignidade sexual desse garoto de 13 anos, eu acho que esse delegado não cumpriu com alguns princípios constitucionais. Mas isso é uma questão muito pessoal, é uma questão de interpretação da lei. Tá ok. Infelizmente chegamos ao final do programa, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e já deixo aqui em público o convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Você acompanhou pela TV Unifev de Votuporanga o programa Direitos do Cidadão. Hoje o nosso tema foi estupro de vulnerável. O nosso convidado, o estudante do 8º período do curso de Direito da Unifev, Roberto Arroio Farinazo Júnior. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e nós nos vemos na próxima semana com mais um tema de seu interesse aqui no programa Direitos do Cidadão. Uma ótima semana e até lá!